O projeto Workshop de Regência Coral para Iniciantes foi realizado com recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, através do Ministério do Turismo, Governo Federal e Secultur, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá, gravado exclusivamente para este edital no dia 30 de janeiro de 2021. Olá, meu nome é Marília Cavalari, sou pianista e regente coral. Já trabalhei com coro nas cidades de Niterói e Queimados, no Rio de Janeiro, e nos últimos 25 anos trabalhando com regência coral, com corais no Paraná. O objetivo deste vídeo é trabalharmos as técnicas básicas de regência coral para regentes iniciantes, que estejam iniciando um coro, seja numa escola, seja numa igreja, regentes iniciantes para corais iniciantes e amadores. Coral é um canto apaixonante, como nos diz o Nelson Matias num dos seus livros que tem esse mesmo título. É uma delícia fazer parte de coro, estou com um ex-corista aqui também aqui na minha frente e ele sabe o quanto cada ensaio é único, cada ensaio é especial. As pessoas chegam com suas expectativas e há aquele burburinho e é muito gostoso estar ali e a gente sempre sai diferente de como entrou, inclusive o próprio regente. Às vezes você chega mais cabisbaixo e sai dali tão realizado, então o coral realmente é uma coisa que cativa. E uma primeira dica eu queria deixar para você, se você quer ser regente coral, você tem que, condição sine qua non, ter participado como corista, como coralista de um coro. Não tem como você ser um regente coral se você não fez parte de um coro. Não tem como você ser um regente orquestral se você não tocou numa orquestra. Então essa é uma condição muito importante, participar do coro. E interessante, às vezes já participei de muitos coros e sempre faço questão de participar quando eu vou a congressos de música, porque sempre tem coros de música, de músicos. E é interessante que às vezes a gente está ali como coralista participando, né? Um grupo de regentes, 100, 200 regentes participando. E como conversam? Né? E eu fico falando assim, olha, na hora que a gente está lá como regente, a gente não gosta que o povo converse, né? Mas quando você está como coralista, então é importante que você participe de um coro para você se sentir, né, e entender como que o coralista funciona, como que é a cabeça de um corista. Eu gostaria de indicar para vocês uma literatura para um embasamento na regência coral de vocês aí, um conhecimento teórico melhor. Então são 3 livros. Primeiro é de Nelson Matias, Coral, um canto apaixonante. De Oscar Zander, Regência Coral. E uma compilação feita pelo Eduardo Lachevitz, que é Ensaios, Olhares sobre a Música Coral Brasileira. Então ele fez uma compilação de 4 grandes regentes corais do Brasil. O Carlos Alberto Figueiredo, a Elza Lachevitz, o Nestor Cavalcante de Holanda e também o Guilherme Kerr. Então aproveite porque será uma boa leitura e de bastante aprendizado. É interessante falar e registrar que regência não é apenas o gestual, tá? Regência vai muito além disso e eu digo assim que o gestual é apenas a ponta do iceberg, porque você precisa de um conhecimento, um embasamento teórico musical muito grande para chegar nessa ponta que é a finalização ali no gestual, tá? Então, para que você conduza um grupo, né, a concepção que você criou a partir de uma obra, você precisa de muito conhecimento, né? Você precisa ter um conhecimento teórico, de teoria musical, de harmonia, de contraponto. É necessário que você saiba solfejar e solfejar muito bem, né? É importante que você tenha uma memória musical, né? Uma concepção musical daquela obra que você vai executar. Então, o estudo ele é muito mais profundo do que muitas vezes a gente imagina. A gente não pode ficar ali na superficialidade, né? É importante também ter conhecimento de fisiologia da voz,
né? Sobre as vozes, divisão de voz, enfim. É importante tocar um instrumento musical também, nem que seja um instrumento básico, mas você precisa também ter conhecimento e tocar algum instrumento musical, né? Precisa ter um bom ouvido musical, isso é muito importante, porque às vezes você está ali fazendo o ensaio do coro e você precisa identificar qual é a voz que está desafinando, qual é aquele que está semitonando. Então, um bom regente com um bom ouvido musical, ele vai identificar no meio de 50 pessoas aquela que está semitonando e você vai poder atacar aquele problema, aquela situação, né? Então, saber interpretar a obra a partir, né, de conhecimentos pré-concebidos, dos estilos, dos compositores, da época. Então não é só pegar, vou pegar um Mozart e vou fazer com o meu coro. Não, você precisa conhecer os estilos, a época, o que era feito, o que não era feito. Tem dinâmica, tem agógica, o que tem nessa música? O que eu posso fazer? Não é simplesmente trazer para o século XXI e fazer a sua bela interpretação. Então, por isso que eu digo assim, que o gestual está em cima do iceberg. E tem todo esse conhecimento mais profundo que nós precisamos, tá? E não quero te assustar, né? Estou falando a regentes corais iniciantes, mas eu não quero te assustar, né? Então não vou nem arriscar. Não, arrisque. Mas paralelo a isso, sua igreja precisa de você, ela precisa montar um coro, vai, mete a cara, começa a fazer, mas estude também, estude. Faça o melhor que você puder, tá? Sua escola precisa montar um coro lá para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais, para algum evento, trabalhe em cima disso, trabalhe. Mas procure ter esse embasamento para você fazer o melhor possível, fazer do seu coro um coro com excelência. Outra área importante a ser desenvolvida é a área de liderança. O regente precisa ter uma capacidade de liderança, porque são vários aspectos que envolvem também um ensaio, né? Depois tem apresentações externas e tudo mais. E se você não tiver essa capacidade de liderança, uma capacidade de motivar, né? Motivacional, para que as pessoas estejam sempre bem, aquele olhar também para quando um corista não está muito bem. Então, assim, essa capacidade de liderança você também precisa desenvolver. Eu gostaria de deixar com vocês aqui do coral Um Canto Apaixonante do Nelson Matias, 4 áreas que devem ser desenvolvidas para o sucesso de um regente. Eu achei bem interessante e queria compartilhar com vocês também, eu vou ler. Sobre as habilidades físicas, os padrões de regência, gestos expressivos, uso da mão esquerda, preparação, os ataques, os cortes, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Dinâmica e agógica, fraseologia. Então, uma habilidade física que você deve desenvolver. Sobre a consciência auditiva, quais são os pontos que você deve desenvolver? Afinação, consciência tonal, equilíbrio, unidade, consciência rítmica. Sobre a comunicação, qual é a área? Correção das faltas vocais, equilíbrio do som, motivação, exemplificação, demonstração, uso de analogias, ilustrações, liderança, relacionamento interpessoal. E na área de interpretação, recriação das intenções do compositor, entendimento dos estilos e períodos históricos, execução da música dentro do próprio estilo e vivência da música. Então são 4 áreas a serem desenvolvidas: as habilidades físicas, a consciência auditiva, a comunicação e a interpretação. Dentro de cada uma delas, todas essas subdivisões para que você seja realmente um regente de sucesso. Tendo dito isto, essa parte, esse preâmbulo aí, essa introdução, nós vamos agora, propriamente dito, para os padrões de regência coral. Tá? É importante a gente conhecer essa técnica, porque ela vai te dar todo um embasamento para você, do seu gestual. Mas, posteriormente, após conhecê-la, de repente você vai sair dela, né? Eu já vi o Edu Lachevitz fazer uma apresentação onde ele simplesmente na frente do coro, naquele momento ele não precisava usar a mão.
Ele simplesmente balançou o corpo. Mas ele tem todo um conhecimento teórico, musical anterior para que ele chegue a esse ponto. E ele é o Eduardo Lachowitz, né? Então, vamos aprender o caminho da pedra até a gente chegar lá, tá bom? Então, vamos falar primeiramente sobre a postura do regente, a postura da sua mão. Então, veja bem, você deve colocar a mão aqui ao lado direito, tá? Aqui na altura da sua cintura. Não reja assim, porque isso aqui não quer dizer nada, tá? Isso aqui é um espelho. Então, a mão aqui, tá? Paralela, aqui na altura da cintura, tá? Então, isso é importante. Nem muito alto, nem muito baixa. A sua expressão facial é muito importante. Você não vai reger com cara assim, né? Brava. Você deve ter um contato visual com o seu corista também, né? Imagina aquele regente que fica o tempo inteiro só com a vista ali na partitura. Não tem condição. Então, você tem que olhar para frente, você precisa comunicar com os olhos. Então, o tamanho aqui também do seu padrão, nem muito grande, nem muito pequeno. Então, isso tudo é importante aí pensando na postura, tá? E o contato visual, principalmente nas entradas e nos cortes, tá? Existem obras dificílimas que às vezes você também não sabe de cor toda aquela letra, né? Mas você precisa olhar, às vezes alguma entrada, mas sempre aqui, ó, na entrada, você precisa olhar, tá? Começou, precisa olhar. Terminou, precisa olhar. Mas durante você pode dar uma olhadinha lá na partitura, tal. Entrou, precisa olhar. Terminou, precisa olhar, para que as pessoas possam cortar e entrar junto com você. Então, contato visual, padrão ao lado do corpo, aqui na altura da cintura, mão também aqui paralela ao chão, não assim, não mole, tá bom? Então, firme, corpo ereto. Os pés, importante falar. A gente coloca os pés paralelos, mas se você coloca os pés paralelos, você pode, de repente, passa um vento e você vai, tá? Então, sempre um pé um pouco mais à frente do que o outro, tá bom? Para você ter esse equilíbrio e não cair, não acontecer nada com você. A questão de mão direita e mão esquerda, né? Às vezes a gente vê alguns regentes regendo com a mão esquerda. A mão esquerda ela tem uma função importante, que é a função de dar dinâmica, entradas. Então, assim, há uma convenção que a gente deve reger com a mão direita, mesmo que você seja canhoto, tá ok? Então, você vai reger com a mão direita e a mão esquerda ela é usada para dinâmicas, tá? Então, se você quer fazer um exercício de independência de mão, pegue qualquer um dos padrões binário, ternário, quaternário e começa. Põe a mão para baixo, põe a mão para cima e faça sinais e continua, tá? Para poder criar essa independência, senão a sua mão ela vai ficar só junto aqui e ela não vai conseguir, tá? Fazer o que ela realmente precisa fazer, da dinâmica das entradas, tá ok? Ainda sobre a regência coral e os padrões, cuidado com os maneirismos na hora que você estiver à frente do coro, tá? O que seriam os maneirismos? Você está regendo, de repente dá uma coceirinha e continua, né? Ou então coloca a mão no bolso, né? Ou então mexe no seu cabelo e continua. Então cuidado com essas coisas que aparecem aí no percurso, tá bom? Então vamos falar ainda agora sobre o padrão especificamente, tá? O lugar a gente já falou que é ao lado do corpo, tá? Não deve ser nem muito pequeno e nem muito grande, porque isso também tem a ver com a intensidade da música, o volume da música, né? Uma música forte você pode, uma música mais suave você pode diminuir. Então, um padrão que seja de um tamanho médio seria o ideal, tá? Cuidado para que ele seja claro. Então, esse aqui é um padrão quaternário. 2, 3, 4. Cada ponto tem o seu lugar. Não pode fazer tudo aqui, ó. Todos os pontos no primeiro, na tese. Não pode. 1, 2, 3 e 4. Cuidado para não reger na frente do corpo também. Então, na lateral, 1, 2, 3, 4. Então, muita clareza, tá? Um tamanho que seja médio, nem muito grande,
nem muito pequeno, tá? E sempre ter um lugar fixo, sempre ter um lugar fixo. Ponto 1 será sempre aqui, para qualquer padrão, binário, ternário, quaternário, sempre no mesmo lugar. Ponto 1, sempre na cabeça, sempre no mesmo lugar, aqui ao lado do corpo. Como você já deve ter noção, mas não custa lembrar, o que é um compasso? Nos compassos, os tempos são divididos em grupos iguais. Então, de 2 em 2 tempos, de 3 em 3 tempos, de 4 em 4 tempos, tá? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Então, os tempos agrupados de 2 em 2, de 3 em 3 ou de 4 em 4 formam os compassos, que podem ser simples ou compostos. Os compassos simples, eles têm divisão binária. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e. Esse é um binário simples. O compasso composto, ele tem divisão ternária. 1, 2, 1, 2, 1 e 2 e 1 e 2. Note que eu estou usando o mesmo padrão binário, né, para o mesmo gestual aqui, para o compasso simples e para o compasso composto, ok? Tendo dito isso, você vai ver aqui agora um esqueleto do compasso binário, tá? Então eu digo assim, que o esqueleto é forte, fraco, forte, fraco. Só que você não vai reger como um robô. 1, 2, 1, 2. Precisa ter uma carne nesse esqueleto. Então é onde a gente faz 1, 2, 1, 2. Para músicas mais ligadas. Então isso chama-se legato, tá? Então aqui nós temos um padrão legato. E vamos ter um padrão marcato. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Para músicas mais enérgicas, né? Mais puladinhas, com ritmos mais pontuados, tá bom? Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esse é um padrão binário simples. 1 e 2 e 1 e 2 e 1, 2. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu sugiro que você vá em frente ao espelho e pratique bastante, tá? Esse gestual, para que você possa acostumar com ele e se ver diante do espelho, tá ok? Então esse é um binário simples, binário composto. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Existe um outro padrão para o binário composto, que é o padrão da subdivisão. Quando a tua unidade ela está abaixo de 45 batidas por minuto, o padrão se torna lento demais. A unidade, o andamento é muito lento. Então é necessário que você subdivida. Então você não vai fazer 1, 2. Imagina reger desse jeito. 1, 2. Então você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você está subdividindo, você está regendo as unidades, os terços de tempo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem algumas áreas que elas são tão lentas que você só subdividindo para poder reger, tá? Normalmente as músicas estão entre as 45 e 145 batidas por minuto, que é onde a gente agrupa e faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só quando é muito lento, então você vai precisar da subdivisão. 2, 3, 4, 5, 6. Então esse é o padrão binário simples ou binário composto. Vamos ao padrão ternário. O esqueleto dele é 1,
2, 3. Então pensa assim num triângulo, tá ok? Sempre para fora, gente. Já vi gente regendo o ternário para dentro. Não, é para fora. 1, 2, 3, tá? Então o tempo 2 é para fora. Então 1, 2, 3. Lembra do triângulo e para fora. Então esse é o esqueleto. Então vamos agora colocar a forma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e Terezinha de Jesus. 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3. Ou marcado. 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 para músicas mais enérgicas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Com mais firmeza. 2, 3. Então eu estou fazendo um padrão ternário simples. 2, 3. Pode também ser um padrão ternário composto. Ele vai ficar mais lento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, o ternário composto são aqueles que têm o numerador 9, tá? 9 por 8, 9 por 4 são os mais comuns. E o ternário simples que tem numerador 3, tá? Falando um pouquinho antes, no binário, numerador 2, binário simples. Numerador 6, binário composto, tá ok? Então, agora falando sobre o ternário. 1, 2, 3. Composto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da mesma maneira, se a tua unidade de tempo for uma unidade abaixo de 45, imagina aí 30, tá? 30 batidas. Muito lento, muito lento. Então você vai precisar subdividir em unidades menores. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Então esse é o nosso padrão ternário. Vamos agora ao padrão quaternário. Este sim, no seu esqueleto, o segundo movimento é para dentro. Primeiro, segundo tempo para dentro, tá? Ternário, segundo tempo para fora. Esse é para dentro, tá ok? Então, olha, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele me lembra muito uma pipa. 1, 2, 3, 4, né? Aquelas ripinhas que eles colocam, aqueles gravetos na pipa, né? Fica uma montagem muito parecida. 1, 2, 3, 4. Então, vamos ao corpo desse esqueleto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Com muita clareza, tá? Um tamanho que não seja muito grande, nem muito pequeno. Cada ponto no seu lugar. Cada tempo no seu lugar. Primeiro tempo sempre no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4. 1 e 2 e 3 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. Olha aqui, ó, o marcato, né? Ouviram, tá bom? Então, marcato, ok? Legato. 2, 3. Nesta rua mora um anjo. Então, legato, ok? Então, 1 e 2 e 3 e 4. Da mesma forma, você pode fazer esse mesmo padrão para um compasso quaternário composto, que seria
com o numerador 12. 12 por 4, 12 por 8, 12 por 16, né? Os mais usados, 12 por 4, 12 por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, 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 tá. Ok? Então sempre os compostos eles vão ficar mais lentos. Por quê? A gente não pode simplesmente fazer uma quiáltera ali e ficar tá, 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 tá. Não são quiálteras. Agora a unidade de tempo é uma figura pontuada. Então você precisa de mais tempo, certo? Então ele vai esticar esse tempo, ele vai ser naturalmente mais lento, tá bom? Se você comparar um com o outro, você tá em 1, 2, 3, 4. Olha, estamos falando de colcheias. Não mudei a minha pulsação, percebe? Aí em casa você pode falar se é simples ou se é composto, ó. Percebe então que no composto ele vai esticar um pouco mais. Para ficar mais claro, vou fazer um padrão binário, tá? Porque não é tão longo quanto o quaternário, para você perceber melhor essa diferença entre binário composto e binário simples. Então, olha, 1, 2, 1, divisão binária, 1 e 2 e 1 e, compasso simples, composto. Note que a minha unidade não muda. Até parece que muda, mas não muda. Tô com o metrônomo aqui na perna. Então, lembrando, divisão binária, compasso simples. Divisão ternária, compasso composto, tá? Então, o gestual pode ser sempre o mesmo, binário, né? Esse padrão aqui, tanto para composto quanto para simples. Ternário, esse mesmo padrão, seja simples ou seja composto. Quaternário, esse mesmo padrão, seja simples ou composto. O que vai acontecer é que quando a música é lenta demais, você vai precisar subdividir, né, e reger cada terço de tempo, tá ok? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque imagina você fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É quase uma câmera lenta, né? Então, se ele é tão lento, um compasso 12 por 4, 12 por 8, né? A unidade é tão lenta, você vai precisar subdividir. Até para ficar mais claro para o seu coro, né? Ele vai perceber cada nota. Ok? Antes de continuarmos no próximo tópico, onde vamos falar sobre as entradas e os cortes, a precisão disso tudo aí e a preparação para a entrada, é importante retomar um assunto que a questão da anacruse, tá? Então, o que é a anacruse? É um compasso, é uma entrada, um compasso incompleto no início da música, tá? Então, por exemplo, tô pegando canções de roda porque todo mundo conhece. Então, vamos pensar em Terezinha de Jesus foi a queda e se esborrachou no chão. Terezi, onde é que é a sílaba tônica? Terezinha de Jesus. Então,
Terezinha de Jesus. Então toda música ela começa uma sílaba tônica, aquela onde tiver a sílaba tônica é o seu ictus, a sua tese, o seu tempo forte, tá? Então, Terezinha, tá? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Fui no Itororó beber água, não achei. Fui. Então, olha, fui, começou no tempo forte. Então, se começou no tempo forte, começou no primeiro tempo. Primeiro, esse movimento vai ser sempre para baixo. Pá, tá? Se ela começa em tempo fraco, vai ser para cima. Então, ictus, teses, tá? Então, isso é importante falar, porque você não pode reger Terezinha de... Não pode. Terezi. O Z vai ter que bater aqui no tempo forte, tá bom? Então, é importante você ter esse conhecimento, né, de inícios na música, tá? Tético, anacrústico, acéfalo. É importante você saber isso, porque disso vai depender também a sua entrada, a sua preparação para a música, ok? Então, continuando. A preparação é uma das coisas, preparação e corte final, né? Entradas e finais são muito importantes, né? A gente já falou sobre aquele contato visual, tá? Então é muito importante, tem que ser muito preciso e na sua entrada você já mostra algumas coisas, né? Você precisa ter precisão, nessa entrada você já mostra o caráter da música, por exemplo. Você já espera que essa música seja o quê? Ela vai ser lenta, ela vai ser tranquila. Por quê? Na minha preparação, né, todo mundo já respirou com tranquilidade e foi. Por outro lado, então ela tem que mostrar o volume, a intensidade, a velocidade, o tempo, tudo isso você mostra na tal da preparação, que é o começo, o início da música, tá? Então, por isso a preparação tem que ser muito importante, tá? Uma vez eu estava acompanhando Messias de Handel no órgão numa apresentação. O maestro estava com a batuta, tinha a orquestra, um grupo de câmara, na verdade, e também eu tocava no órgão. E aí o maestro ele deu quase que uma dupla, ele fez, a entrada era tética, e ele fez... E eu entrei antes da hora, tá? E eu também estava numa banca avaliadora acompanhando aquela apresentação, né? Estava sendo avaliada, né? E eu entrei antes. Foi vergonhoso, mas eu ganhei 10. Por quê? Porque o maestro ele deu 2 entradas, ele deu 2 preparações. Ele tinha que fazer só isso aqui, ó. Pá, ele fez. Ele fez 2 preparações. Então, assim, grave. Preparação é um tempo inteiro antes da entrada. Então, se você vai entrar no primeiro tempo, tá? O compasso é quaternário, o padrão é quaternário, você vai do 4 para o 1. Se é ternário, você vai do 3 para o 1. Se é binário, do 2 para o 1. Sempre no tempo anterior, um tempo completo anterior. Então, olha, e sempre vai ser o mesmo movimento, se você pensar bem, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, eu coloquei aqui no quadro. Então, por exemplo, a música que começa no tá? Quaternário. Então, fui. A gente já viu, começa no primeiro tempo. Fui no tororó. Então, qual seria a minha preparação? Do 4 para o 1. Então, esse daqui vai ser o desenho, né, que eu vou fazer para minha preparação. Fui. Fui. Tá? Se fosse ternário ou quaternário, olha, você vai ver, ou binário, você vai ver que sempre é o mesmo movimento. Então aqui eu tenho um binário, por exemplo. Tá? Se a música também for começar no primeiro tempo do binário, você vê que sempre, quando começa no tempo forte, o movimento vai ser o mesmo. O problema é quando não começa no tempo forte, né? Aí você tem que prestar muita atenção. Então, olha a importância da preparação, né? Então, lembrando sempre, a preparação precisa ser precisa e sempre um tempo completo antes da entrada.
Então, preparei aqui 3 canções também de rodas. A primeira é Terezinha. Então, como a gente viu, Terezinha, Terezi, zi é o tempo forte, certo? Então, ela não começa no teses, na tese, no tético, tá? Ela não tem início tético, ela começa em tempo fraco. Terezinha, Terezinha, tá? Então, Terezinha, ela começa no terceiro tempo. Então, onde será a minha preparação? Do 2 até o 3, tá? Então, ó, note que já é outro movimento. Terezinha de Jesus, ok? Então, ó, a mão ela já vai estar no ponto 2, ó, 1, 2, aqui é o 2, certo? Eu não vou chegar a reger 1, 2 para entrar, senão eu estou dando 2 preparações. E aí o grupo entra antes da hora, tá? Então, já tá aqui no lugar 2. Terezinha de Jesus, ok? Tá? Um outro exemplo do compasso quaternário na canção Ciranda, Cirandinha. Ó, Ciran, onde é que tá o tempo forte? No rã. Ciranda, Cirandinha. Ciran. Então, para quem conhece um pouquinho mais, tem conhecimento um pouquinho maior de teoria musical, Ciran está na segunda metade do quarto tempo, tá? Ciran. Então, se ele está na segunda metade do quarto tempo, a tua preparação vai começar onde? Na segunda metade do terceiro tempo. Não pode ser no terceiro tempo, senão você vai dar 1 tempo e meio de preparação. Lembrando, preparação é sempre 1 tempo preciso antes da entrada. Então, onde seria a tua preparação? A gente tem 1E, 2E, 3E, 4E. Seria aqui do E3 para o E4. Certo? Então, aqui, ó. Aqui. Ciranda, cirandinha, vamos. Ciranda, cirandinha, ciranda. Então, a mão no lugar. Ciranda, cirandinha, ok? Um outro exemplo, sambalelê. Sambalelê, sambalelê, sambalelê. Começa no tético, começa no tempo forte já. Então, qual é o movimento? Do 2 para o 1, tá? Então, esse é mais tranquilo. Então, esse é um exercício que a gente precisa fazer antes também de começar, tá? Então, ó. Sambalelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Sambalelê precisava de umas boas lambadas, ok? Tá? Então é importante, o regente ele precisa saber a entrada. Porque eu já vi, já participei de coros, já vi alguns coros, alguns corais, regentes corais. Então, por exemplo, entra comigo, hino nacional brasileiro. Quem que vai entrar se você não fizer uma boa preparação? Ou então faz assim, 1, 2, 3, ouviram. Ou então faz, 1, 2, 3, ouviram e sai correndo, né? Então assim, na nossa preparação a gente já tem que mostrar a intensidade que a gente quer, a velocidade que a gente quer, o caráter da música, se vai ser legato, se vai ser marcato. Ouvindo. E se precisa, sempre 1 tempo completo antes da entrada. Então estude, esse contato visual na hora da preparação é de suma importância, tá? Você tem que olhar, você não pode estar olhando para a partitura naquele momento, tá? Esse é o momento que você tem que ter de cor. Começo e final, tá? Para olhar ali cara a cara com o seu coralista, para que ele possa entrar todo mundo junto, né? Pá, e aí entra. Ou pá, todo mundo entra, tá? Então, muita atenção, muita decisão, muita clareza nesse momento. Agora eu vou falar sobre os cortes. Os cortes, como os inícios, as preparações iniciais, eles também tem que ter precisão, eles mostram o caráter da música, eles têm que estar no mesmo tempo também da música. Às vezes a gente vê a música que está assim tranquila,
E de repente você termina e o maestro faz assim. Não pode. Então se a música está ali, tranquila, nesse andamento, digamos, 3, 4, 1, 2, 3 e 1. Você tem que terminar tranquilo, você não pode terminar 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3 e 1. Como a gente vê muitas vezes, né? Então também tem que ter estilo, tá no mesmo estilo da música, no mesmo volume, no mesmo caráter, a mesma velocidade, tá? Então, essa hora vai entrar a mão esquerda, tá? Então os papéis da mão esquerda são indicar dinâmica, né? Você tá lá, 1, 2 e vai. Você quer dar uma entrada? Cuidado para não fazer isso, tá bom? Isso é muito feio, não aponte. Se você quer dar entrada, entre também no estilo. E vai, e diminui, e vira a página com essa mão, tá? Você não vai parar de reger com a direita para virar a página. Então essas são as funções, algumas das funções da mão esquerda aí. Você tá aqui, regendo, tá? E você vai fazer o corte final nesse estilo. Tá? Se você tá enérgico, tá bom? Então, da mesma forma, tanto o início quanto o final, você precisa ter todo esse caráter, mostrar tudo isso daí que você está regendo, né? A própria composição, tá? O que o compositor pensou, o que ele sistematizou para essa obra, tá ok? Sobre o seu estudo particular como regente, gostaria só de dar algumas orientações, né? Quando você pega a partitura, você tem que estudar o ritmo, você tem que estudar a harmonia, você tem que memorizar as vozes, né? Você tem que ser capaz de cantar as 4 vozes com os seus coristas, tá bom? Tem que marcar os sinais de expressão, você tem que fazer um exame do texto, né? Às vezes o texto não condiz para aquele grupo que você está propondo aquela obra, né? Então tudo isso você tem que analisar, né? O aspecto histórico da canção, daquela composição, né? Um pouco sobre o compositor, né? Você tem que ver a interpretação da obra, tem que estudar as entradas, os cortes, tudo isso faz parte do trabalho que antecede a você chegar à frente do coro e propor aquela obra, certo? Uma vez o David Junker, que é um professor lá da Universidade de Brasília, participei de um curso com ele, e ele falou que se um regente vai mal preparado para o ensaio, na verdade ele está pecando, digamos assim, né? Ele está tomando tempo, não é de uma pessoa só, né? Do coro, não. Ele está fazendo mal a 45 pessoas, né? Se o teu coro tem 45 pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande que você tem para com aquelas pessoas. Então você não pode ser indisciplinado, né, displicente e chegar de qualquer maneira. Você tem que chegar com todo esse trabalho. Você não vai poder tirar a voz ali no piano naquela hora, né? Fazer um ensaio de qualquer jeito, desleixadamente. Tá? Então você tem que fazer o melhor possível, ter toda essa concepção estético-musical antes de chegar à frente do coro. E lá você ainda pode ter outras surpresas, né? E de repente mudar, né? Junto com o coro você construir uma nova dinâmica para aquela música, mas você precisa ter estudado antes, né? Quantas vezes a gente chega e fala assim, e acaba fazendo uma coisa diferente, mas você já estudou antes e ali você percebeu que poderia fazer de uma outra forma, mas você já estudou previamente, tá? Então isso é muito importante, esse estudo muito minucioso, detalhado da canção, da obra, para que você quer apresentar para o seu coro, tá? Então, sobre técnicas de ensaio, fazer ou não vocalizes antes do começo do ensaio. Isso aí é importante, o aquecimento. Estou aqui à frente de
de um grande cantor e professor de canto, mas muitas vezes a gente não tem tempo para isso. A verdade é que muitas vezes é tudo tão acelerado que a gente já pede que os coristas venham de casa aquecidos, né? Então já vai no caminho, já vai fazendo, e já vai aquecendo sua voz, já vai, porque não vai ter tempo, você já sabe que vai ser um ensaio corrido. Tendo tempo, é importante sim que se faça o vocalismo, porque é um preparo vocal, como um atleta, né? Um atleta não vai a uma corrida sem antes aquecer o seu corpo. Então a gente precisa aquecer também a nossa voz, o nosso corpo, todo o nosso sistema aqui fisiológico, né, da nossa voz, tá bom? Então é importante, podendo fazer, vale a pena fazer sim, tá? A distribuição dos naipes é importante também que você conheça, né? A tessitura de cada voz. Nós temos soprano, contralto, tenores e baixos, temos barítonos também, tá? Então é importante você conhecer essa extensão. Mulheres cantam sopranos e contralto, homens cantam tenor e baixo. Tem até algumas mulheres que cantam tenor, mas elas vão ter que cantar na tessitura do tenor, né? E não uma oitava acima, porque senão você vai ser um soprano e vai destoar completamente. Conheço algumas mulheres que cantam o tenor porque elas têm um contralto tão grave que elas podem chegar no tenor. Seria um segundo contralto, digamos assim, né? Tá? Então, que você não pode cantar. Já vi regente coral falar assim: o meu coro feminino canta as 4 vozes, soprano, contralto, tenor e baixo. A gente escuta isso, né? Infelizmente é por falta de conhecimento, é por desconhecimento. A pessoa não faz por intenção, mas é por simples desconhecimento, tá bom? Então, as vozes femininas, nós temos o soprano, o mezzo, o contralto, né? Às vezes tem 2 contraltos, 2 sopranos, enfim. E as vozes masculinas são essas, tá bom? Se você quer uma mulher cantar um tenor, ela tem que cantar lá embaixo para fazer um uníssono perfeito com os homens, tá? Aliás, isso é uma técnica maravilhosa que eu amo, porque quando você coloca um contralto, digamos, cantando com tenor, a linha fica linda, pura, assim, fica muito bonita mesmo, né? Porque você faz um uníssono perfeito ali quando eles estão cantando na mesma altura, tá? Então, distribuição dos naipes. Como que eu vou fazer? Soprano, contralto, tenor e baixo? Ou soprano, contralto, baixo, tenor? Vai depender também do tipo do repertório. Às vezes você está cantando um repertório uníssono, você pode misturar todo mundo, você pode caminhar com eles, você pode fazer um monte de coisas, tá? Às vezes 2 vozes brincam juntas, então você pode alternar. Uma voz está aqui, outra está lá, uma está respondendo, né? Eu faço uma bênção araônica onde tem várias entradas de amém. Então o tenor começa amém, aí o baixo amém, o contralto vai soprando, então eles ficam bem assim, não fica todo mundo ali que vai entrar naquela... Um entra aqui, o outro entra lá, o outro entra lá, outro entra aqui, então fica uma entrada bonita. Então vai depender também do teu repertório, tá? Colocar homens no meio, colocar homens nas pontas, vai depender do tamanho do grupo que você tem. Ontem eu estava assistindo um coro do Tabernáculo do Brooklyn, né? São mais de 200 vozes. São muitos homens, mas as mulheres são infinitamente um número maior. Então eles colocam aquela no meio, os homens que vão até lá em cima, assim, todos de terno, como é que chama o smoking, né? Todos de smoking, muito bonito, elas de longo, a coisa mais linda. Meu sonho lá em Nova York é assistir esse coro, né? Então eles vêm aquele grupo de mais de 60 homens, mas as mulheres aqui do lado, né? Aquela fila também, todas de longo, muito bonitas. Então aquele coro, por quê? Porque ela quer um bloco de homens, é um número menor, digamos que são 100 homens e são 200 mulheres, né? Então ela quer aquele bloco ali no meio, tá? Geralmente os coros têm, não sei porquê, os coros têm um número menor de homens, não sei se é preconceito, o que é, né? Mas a gente tem um grupo menor de homens, a não ser que seja um coro masculino, né? Então o que a gente vai fazer? Você pode colocar mais à frente os homens ou pode colocar nas extremidades. Então você vai estudar a melhor forma de distribuição desses naipes aí, tá bom? Músicas novas com músicas antigas, fazer um ensaio só de novo ou fazer um ensaio só de antigo, você também pode misturar, né? Gosto de fazer músicas antigas e uma música nova a cada ensaio, né? Para você poder trabalhar com aquela, mas você não ficar o tempo inteiro do ensaio ocupada só em ensaiar uma música nova, porque fica cansativo, às vezes, para aquele naipe que não está
cantando naquele momento, tá? Então por isso que eu gosto muito assim, passei aqui, passei o soprano, passei o tenor, junto. Passei outra voz, junto às 3. Passei a outra, junto às 4. E não passar uma de cada vez, né? Porque aí o corista já começa a conversar, fica entediado, e aí começa aquele burburinho, que é o que a gente não quer, né? A gente quer todo mundo participativo, né? Então você tem que ficar dando trabalho, né? Canta aqui, canta a boca que usa enquanto essa voz aqui está ensaiando, né? Para eles ficarem bem ativos e trabalhando bastante, tá bom? Uso de acompanhamentos nos ensaios. Se você tem um bom pianista, ótimo, né? Se você não tem pianista, se você é pianista, você pode acompanhar. Eu gosto muito de fazer também ensaios a capela. Embora eu seja pianista, muitas vezes eu faço um bom período do ensaio a capela. E depois aí eu coloco o piano. Por quê? Porque eu gosto de ouvir, né? Ouvir como é que está a harmonia, como é que está a superposição das vozes, tá bom? Então, eu acho que isso é importante, tá? O regente deve cantar ou deve ouvir? O regente deve ouvir. Eventualmente ele precisa até cantar para dar uma forcinha para alguma voz, né? Já vi alguns regentes que infelizmente na hora da apresentação precisaram dar uma forcinha. Às vezes aquele tenor que sustenta não aparece no dia e você vai ter que entrar para também não prejudicar aquela apresentação, tá? Mas a gente deve ouvir mais do que cantar. Então, ouvir é fundamental, né? Ter um ouvido musical é fundamental para um regente coral, tá? E, por fim, ter aquele sentido de vitória, né? Terminar sempre o ensaio com aquele senso que você fez alguma coisa, que você produziu e que foi muito bom, e que foi muito gostoso. Volto a dizer, cantar, né, coral, cantar num coro é um canto apaixonante. Então você tem que sempre sair com aquele, hoje o ensaio não deu certo, aquela voz... Não deu certo naquele momento, mas termina com uma música que vai levar o povo para casa cantando, vai levar o povo para casa animado, feliz por ter produzido e com vontade de voltar na próxima semana, né? Porque também se você é um regente chato que só dá bronca, 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 as pessoas vão chegar uma hora que elas vão ficar desanimadas e não vão querer mais, tá? Então, te desejo muito sucesso aí na sua caminhada. Se você já está nela, se você está começando, incentivo você a estudar cada vez mais e a fazer um belo trabalho coral aí com o seu coro, tá bom? Muito obrigada.